O rigor mortis é um fenômeno crucial na investigação forense e na determinação do tempo de morte. Após o falecimento, o corpo passa por várias mudanças fisiológicas, e o rigor mortis é uma delas. O rigor mortis é causado pela diminuição drástica do conteúdo do ATP no músculo, o que leva à ligação irreversível das moléculas de actina e miosina. É o processo de endurecimento dos músculos que ocorre após a morte. Essa rigidez é principalmente perceptível nas articulações, que passam a oferecer notável resistência à flexão. Cabe ressaltar que as células mortas não produzem ATP. Os filamentos grossos permanecem unidos aos finos e os músculos permanecem em rigor até começarem a se decompor. O estado de rigor mortis é associado aos registros de temperatura ambiente, pode ser usado para avaliar o tempo de morte que acontece. Olá, irei falar sobre os processos químicos e musculares do rigor mortis. O rigor mortis é um fenômeno físico-químico que ocorre devido aos níveis de adenosina trifosfato provenientes do organismo humano. Logo após a morte, ocorrerá uma ligeira depressão precedida pela flacidez cadavérica, que utiliza esse estoque de ATP para manter os músculos flácidos. Logo após o momento que essa fonte de energia acaba, então ocorre a rigidez cadavérica, não se desfazendo as pontes cruzadas dos filamentos de actina e miosina no processo de relaxamento muscular. O músculo permanecerá então rígido, até que essas proteínas sejam desintegradas, o que ocorre devido à autólise pelas enzimas liberadas dos lisossomos. Todos esses eventos ocorrerão rapidamente em temperaturas mais elevadas. Se o cadáver estiver em posição supina, a rigidez terá início na face, seguida da nuca, tórax, membros superiores, abdômen e membros inferiores, ou seja, apresenta sentido céfalo-caudal, iniciando em grupos musculares menores e em sequência em grupos musculares maiores. O desaparecimento dessa rigidez cadavérica ocorrerá também no mesmo sentido, crânio-podálico. Geralmente, o rigor mortis tem início de 2 a 3 horas após o óbito e se generaliza em 6 a 12 horas. No entanto, pode haver uma rigidez precoce, no caso de mortes violentas, com sinais de lutas e asfixia mecânica, podendo acelerar o curso dessa rigidez cadavérica. Isso ocorre pelo fato do corpo estar acidótico, ou seja, em que há um nível de desequilíbrio nos níveis de ácido no sangue, sendo relacionado com os baixos níveis de pH nos miócitos. Diferentes estágios do rigor mortis e como eles se desenvolvem. Nos primeiros estágios, o corpo ainda começa a endurecer, indicando que a morte foi recente. Depois, inicia a rigidez muscular, normalmente nos músculos menores, como os da face. E em outro estágio, os músculos são acometidos à rigidez. Por causa dessa rigidez cadavérica, o corpo todo fica rígido e inflexível. Após esse processo de endurecimento, o corpo regride e volta a ficar flácido. Fatores que influenciam o rigor mortis: exercício antes da morte, temperatura ambientais elevadas e convulsões. Já os fatores que desaceleram o rigor mortis é hipotermia, temperaturas baixas, doenças do sistema nervoso, pneumonia. A rigidez geralmente começa entre 2 a 6 horas após a morte, atinge o seu pico em 12 horas e desaparece gradualmente após 24 a 48 horas. E foi isso que eu descobri, essa curiosidade que eu descobri do trabalho do rigor mortis. Vamos falar como o rigor mortis é aplicado na forma florense. A rigidez cadavérica começa a se manifestar geralmente entre 1 a 8 horas após o falecimento, de acordo com alguns especialistas. Esse é o primeiro parâmetro que avaliamos se um corpo chega à mesa de um perito, sem apresentar rigidez, sabendo que a morte deu aproximadamente pelo menos 1 hora.
Assim sabemos que a rigidez cadavérica começa na região do pescoço, segue um caminho até os pés, passando pelos músculos do tórax, abdômen, pernas e por fim os pés. Essa rigidez começa a se desfazer após 24 horas, também da cabeça aos pés. A rigidez do corpo também pode indicar coisas relacionadas com a morte do indivíduo, como a posição do corpo na hora da morte, a duração que um corpo se manteve em uma determinada posição depois da morte. Todos esses fatores são cruciais para a investigação e auxílio da reconstrução de eventos e na verificação de relatos de testemunhas. É fácil quando eles ficam durinhos assim. Mas é muito triste.